Olá meninos, meninas, bem-vindos mais uma vez a um Fractal Revisa. Galera, na aula de hoje vou estar trabalhando com vocês um pouquinho sobre razão, proporção, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos relembrar um pouco. Em sala de aula comentei com vocês que razão era uma divisão entre dois números. Detalhe, na ordem que eles aparecem. Ou seja, toda vez que eu falar de uma razão, a ordem para mim é sempre importante. Então, é a divisão entre dois números na ordem que eles aparecem. Lembrando, se é uma divisão, o denominador não pode ser zero. O que é uma proporção? Em sala de aula, comentei com vocês que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, isso é uma razão e isso é outra razão. Quando duas razões são iguais, nós temos uma proporção. Dentro de proporção, ainda comentei com vocês sobre uma propriedade importante, onde o produto, a multiplicação dos extremos, é igual ao produto dos meios, é igual à multiplicação dos meios. Então, em toda proporção, vale a seguinte propriedade. Produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. A gente também comentou um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais. Eu disse para vocês que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas, o quociente entre elas, gerasse sempre uma constante K positiva. E eu disse também que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas, a multiplicação entre elas, gerasse a mesma constante positiva. Tendo isso na cabeça, galera, o primeiro exemplo é a gente trabalhar aqui na nossa videoaula. O exemplo falava o seguinte para você. Em uma turma de 56 alunos, nós temos 24 meninos e 32 meninas. Conhecendo o número de meninos, de meninas e o total de alunos, o que eu peço para vocês? Eu quero a razão entre número de meninas e total de alunos. A ordem para nós aqui é importante? O que ele quer saber primeiro, galera? A razão entre o número de meninas em relação a quem? Total de alunos, certo? Galera, total de meninas são quantos? 32. Total de alunos são 56. Conhecendo esses dois caras, eu disse também para vocês que em toda razão é divisão. Em toda razão, eu tenho uma fração. E eu disse para vocês, toda fração a gente deve colocar sempre na forma simplificada. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplificar. 32 e 56 são pares. Galera, 32, ele aparece na tabuada do 8? Aparece. O 56 também aparece na tabuada do 8? Aparece. Então, posso simplificar esses dois caras por 8. Dividindo 32 por 8, vamos encontrar 4. Dividindo 56 por 8, vamos encontrar 7. Ou seja, qual é a razão entre o número de meninas e meninas? 4 para 7. O que eu quero dizer com essa razão? A cada 4 meninas, nós temos 7 alunos. A cada 4 meninas, nós temos 7 alunos. Isso que a gente acabou de determinar é a razão que ele pediu. Beleza? Meninos, o nosso segundo exemplo, eu peço para a gente verificar se essas igualdades aqui formam ou não uma proporção. Eu disse para vocês em sala de aula que uma das formas da gente verificar se uma igualdade entre frações forma uma proporção ou não é usando a propriedade de proporção. E a propriedade fala para você que o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Ou seja, se eu multiplicar os extremos e eu multiplicar os meios e gerar o mesmo resultado, nós temos que forma uma proporção. Se gerar resultados diferentes, não forma uma proporção. Então, vamos fazer aqui os cálculos. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos que 5 sobre 10 igual a 15 sobre 30. Galera, para a gente verificar se forma ou não uma proporção, eu tenho que multiplicar os extremos e os meios. Quando eu multiplico os extremos, 5 vezes 30, pessoal, dá 150. Quando eu multiplico os meios, 10 vezes 15, também dá 150. Pergunta, o resultado dos dois foi o mesmo? Foi. Se foi o mesmo, formou uma proporção.
No segundo exemplo, galera, mesma ideia, não muda. O que eu tenho que fazer? Multiplicar os extremos e multiplicar os meios. Se eu multiplicar os extremos, 4 vezes 20 dá 80. Se eu multiplicar os extremos, os meios, o que vai aparecer para nós? 7 vezes 12 dá 84. Galera, o resultado dos dois é o mesmo? Não. Se não gerou o mesmo resultado, isso aqui para nós não é uma proporção. Não forma uma proporção, beleza? Galera, o último assunto comentado pela gente em sala de aula foi a questão das divisões proporcionais. Galera, o nosso exemplo que a gente vai fazer vai ser um exemplo de diretamente proporcional. Tem exemplo de inversamente proporcional? Tem. Fiz com vocês um bocado no caderno. Então, vou fazer com vocês o de diretamente. Galera, ele pede para a gente dividir o número 51 em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 5 e 7. Pergunta, quantas são as partes? 1, 2, 3, 4 partes. Ou seja, ele pediu para a gente dividir o número 51 em quantas partes? 4. Como eu não conheço nenhuma, a primeira eu vou chamar de A, a segunda eu vou chamar de B, a terceira eu vou chamar de C e a quarta eu estou chamando de D. O que eu sei a respeito dessas partes? Que cada parte dessa é diretamente proporcional a esses números que apareceram aqui. Ou seja, a primeira, ela é diretamente proporcional a 2. A segunda, diretamente proporcional a 3. A terceira, diretamente proporcional a 5. E a quarta parte, ela é diretamente proporcional a 7. Como a gente está falando de uma divisão diretamente proporcional, quando é diretamente proporcional, eu disse para vocês que a razão entre esses elementos, entre a parte e por quanto ela está sendo diretamente proporcional, eu disse que tinha que gerar sempre a mesma constante. Ou seja, o que nós temos? Nós temos que A dividido por 2 tem que ser igual a B dividido por 3, tem que ser igual a C dividido por 5, e isso tem que ser igual a D dividido por 7. Isso tudo tem que gerar a mesma constante. Essa constante, pessoal, a gente chamou ela de K. O que a gente sabe a respeito do K? É uma constante positiva. Galera, dentro de proporção, olha como que eu posso achar esse K. Uma maneira mais simples, galera, para achar o valor do K, que é a constante. Para a gente achar esse valor do K, galera, olha o que nós vamos fazer. Existe uma propriedade de proporção que fala o seguinte: se eu somar todos os numeradores, para mim não alterar a proporção, eu tenho que somar todos os denominadores. Então vai aparecer para você que A mais B mais C mais D, isso dividido por 2 mais 3 mais 5 mais 7, isso aqui vai gerar o nosso K. Mas eu pergunto para vocês, A mais B mais C mais D, não é o número que a gente dividiu em 4 partes? Ou seja, o que eu sei a respeito desses 4 caras? Se eu juntar todos eles, tem que dar quanto? 51. Ou seja, quanto que vale isso aqui, galera? 51. Galera, então tá aparecendo para você que 51 dividido por 5 com 7 é 12. Pessoal, 12 mais 3 dá quanto? Dá 15. Mais 2 dá 17. 51 dividido por 17 gera o nosso K. Ou seja, esse K vai dar quanto, galera? Vai dar 3. Achei o valor da minha constante? Achei. O que está faltando achar? O valor de cada parte. Para me determinar cada parte, galera, o que nós temos? Primeiro, nós sabemos que A dividido por 2, isso tem que ser igual ao nosso K. Certo? Mas eu pergunto, quem que é o nosso K? Esse cara não vale 3? Vamos lá. 2 está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então o A vale quanto, galera? 2 vezes 3, 6. Então a primeira parte vale quanto? 6. Para me pensar na segunda parte, nós temos que B dividido por 3, isso tem que ser igual a K.
Mas eu pergunto para vocês, quem que é esse K, galera? Ele vale 3. Então nós temos que 3 vezes 3 dá o valor de B. Ou seja, B vale 9. Terceiro, nós temos que C dividido por 5 também gera o K. Mas nós sabemos que esse K vale quanto, galera? Ele vale 3. Então nós temos que o C vai ser 5 vezes 3, que dá 15. E para fechar, nós temos que D dividido por 7 também tem que dar K. Galera, como a gente sabe que o K vale 3, 7 vezes 3 dá 21. Então qual o valor de D? Vale 21. Turma, achei o valor de cada parte? Achei. Ou seja, achei A, B, C e D, como o exercício havia proposto. Então, turma, fiquem bem atentos a essa questão da divisão proporcional. E, galera, sucesso, boa prova a todos e até a próxima.